Olá, como vão? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo, né? Semana passada eu postei um vídeo ensinando como que faz para infestar o tecido depois que você acha o fio, né? Então quem não viu pode ir no meu canal do YouTube, que lá tem o vídeo todinho na íntegra, e aprender como que você faz para achar o fio do urdume antes de você cortar qualquer peça, tá bom? Hoje eu vou gravar um vídeo ensinando você a cortar, infestar para cortar, lá foi infestar para armazenar. Hoje eu vou ensinar você a infestar para cortar, o que você for cortar, não importa. Eu vou cortar hoje paninhos para você exercitar em casa costuras, exercícios que eu posto no meu canal do YouTube, ensinando você que não pode fazer um curso presencial a ficar com a sua costura mais bonita. Então, se você tem máquina de costura, precisa melhorar a sua costura, você pode assistir. Eu tenho, lá no meu canal, eu tenho todos os vídeos em ordem numérica, em ordem crescente, de como ficar com uma costura impecável, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês agora o que vocês podem fazer em casa para estar melhorando a sua costura. São exercícios que você pode fazer. Tá vendo esses paninhos? Ó, isso aqui é algodão cru. Você compra em loja de tecido, você compra lá e aí você corta. Se você comprar 1 metro de tecido de algodão cru, ele pode ter 1,60 m de largura, porque existem mais largos, mas vai te dar mais trabalho para você infestar e cortar. Então o que você vai fazer? Compra esse de 1,60 m de largura, acha o fio dele, compra 1 metro, mais de 1 metro, compra 1,10 m. Por quê? Toda vez que a gente compra tecido, existe um mínimo de perda, né, na hora de achar o fio, porque na loja eles cortam de uma maneira sem se preocupar em estar achando o fio para você. Eles vão lá e cortam para você o que você pediu. Quando chega em casa, você vai achar o fio, aí você descobre que houve um deslocamento de orelha para orelha e você acaba perdendo uns 5, 6 centímetros do tecido, tá? Então, se você comprar ali 1,10 m, você consegue achar o fio e essa perda não vai influenciar no que eu vou falar. Você compra lá 1,10 m, acha o fio dele, põe em cima da sua bancada ou da sua mesa. E aí você vai dividir 1 metro por largura. Você vai colocar 4 larguras, dividir em 4 vezes de 21,5 e o resto 21, tá? Eu já calculei aqui. Você pode contar com a orelha, pode utilizar a orelha para contar essas medidas, tá? Então essa largura dele de 1,60 m, você consegue dividir. Olha aqui na mesa, ó. Eu vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Ó, eu dividi. Ele tá infestado. Ó, tá infestado, ó, tá dobrado. Olha de perto, ó, tá vendo? Ó, aqui tá a orelha e aqui tá a quina, porque eu dobrei orelha com orelha. Aí eu dividi. A primeira eu fiz 21,5 e as demais eu fiz 21 por 25 de altura, tá? Então, se você fizer um retângulo, vai dar 3 de 21 e 1 de 21,5, a altura de todos eles 25. Você consegue fazer isso dentro de 1 metro 4 vezes. Como o tecido está dobrado, espelhado, infestado, você vai adquirir, então, aqui, vai dar 32 paninhos iguais a esse, tá? 32 paninhos dá para você exercitar bastante na sua casa, na sua máquina, para você ficar com a sua costura impecável, tá? Claro que uma costura impecável não significa que você vai aprender a fazer qualquer roupa, mas que aquilo que você se propuser a fazer vai ser impecável a sua costura, porque você está exercitando a sua costura. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu já fiz aqui, olha, esse cálculo, tá? Eu vou lá para a ponta da mesa agora. Eu já fiz aqui, ó. Então, olha o que eu fiz. Eu peguei a minha régua, né? Se você não tiver uma régua de 1 metro, no mercado você acha uma régua de 1 metro de madeira para comprar. Se você não tiver, não tem problema. Você pode, a minha régua, ela já é própria, mas isso aqui, você já nem acha mais régua assim para comprar, tá? Isso aqui é de séculos atrás, quando eu estudei. Então, assim, se você tiver uma régua dessa, é mais fácil de você dividir, né? Você vai fazer aqui, ó, 21,5, 21, 21, 21. Aí você vai medir aqui de altura 25 para todos eles, vai colocar a régua, vai passar o risco do lápis ou do giz e vai fazer isso aqui, ó, dentro de 1 metro vai dar 4 vezes, 1, 2, 3, 4 colunas
de 4 paninhos. Você multiplica, dá 16, vezes 2 folhas, porque está infestado, 32 paninhos, certo? Agora, o que eu faço? Como eu preciso desses paninhos para dar aula, porque eu dou aula para as alunas com eles, eu vou fazer o quê? Vou fazer um infesto aqui, tá? Eu vou colocar mais folhas para cortar com a máquina de corte, otimizar tempo, né? Então, vocês podem ver como que é que faz um infesto para vocês cortarem. Quem não tem máquina de corte, pode fazer um infesto com 2 folhas, se quiser, mais paninhos. Compra lá 2,10 metros, e aí você coloca aqui embaixo outro 1 metro de algodão cru, faz ele parede, como eu ensinei, pode fazer parede aqui e parede aqui na quina, tá? Para fazer infesto, para cortar, você não consegue fazer parede dos 3 lados, tá? Por quê? Porque um dos lados do tecido pode estar com uma largura mínima diferente. Então, você faz parede só aqui no início dele, na horizontal, que fica aqui a trama, e faz na quina onde você dobrou, onde fica o urdume, que é paralelo com a orelha, ok? Então, agora eu vou mostrar como que eu faço esse infesto. Eu já achei aqui, ó, no início, com a minha régua, já esquadrei e já fiz aqui o meu risco retinho, para tirar aquela parte que é desigual quando a gente acha o fio. Eu não fico com ela, porque para fazer infesto, se eu ficar com ela, todas as outras folhas embaixo vão sair com essa perda. Então a gente faz na primeira folha onde faz o risco, a gente faz o alinhamento com o esquadro, passa a régua, corta com a tesoura, e agora sim, agora eu vou fazer o meu infesto, tá bom? Eu tiro o risco, que já tá todo preso com o alfinete, e trago para cá uma folha, certo? Deixo essa folha aqui certinho, porque eu já tinha feito o infesto do tecido lá, para armazenar, que nem eu ensinei no outro vídeo, né? Então aqui, ó, o que eu começo? Eu começo fazendo assim. Então essa primeira folha, eu vou colocar ela em cima da folha que eu puxei, e vou fazer aqui no início, ela paralela, e vou acertar aqui na quina da dobra certinho. Se ela tiver aqui certinha e aqui certinha, o resto tá beleza. Aí, ó, como ele é tecido plano, eu já achei o fio, já tá preso com alfinete em tudo, já travei pra ele não sair do lugar, eu posso passar a minha mão nele, tá? Não tem problema, só não pode fazer isso quando ele não está preso. Então, olha só, agora eu vou fazer o quê? Já achei a segunda folha, eu vou cortar aqui a minha segunda folha no limite da primeira, ó. Vou cortar. E como são poucas folhas, o que eu faço? Ao invés de eu fazer um infesto diferente, porque quando a gente vai fazer um infesto com máquina, a gente tira só o risco e vai pondo as folhas para ir cortando. Mas aqui é pouca coisa, eu não vou cortar muito, então eu vou prender a de baixo com os alfinetes que estão aqui, para travar as 2 folhas e eu poder movimentá-la sem deslocamento, ó. Então agora eu posso movimentar esse meu risco, tá? Agora eu tiro ele assim, eu vou puxar mais uma folha, ó, mais uma folha, porque eu vou cortar o quê? 3 folhas, certo? Se cada folha me dá 32 paninhos, é só multiplicar, né? O número de folhas pelo número de paninhos, né? Então, se eu colocar 3 folhas, 32 vezes 3, aí eu tenho o total de paninho que eu vou ter, certo? Ó, então aqui eu tenho a minha folha, aqui. Agora, como o meu risco tá preso com 2 folhas, o que eu faço? Eu faço aqui, ó, coloco ele aqui, do jeito que eu tinha colocado, e vou abrir ele aqui. Eu faço aqui assim, ó, e vou colocar ele paralelo novamente aqui, ó. Então, ele vai ficar paralelo. Agora, são as 2 folhas que eu tenho que encaixar aqui, ó. Então, a minha preocupação é a quina e o início. Eu venho aqui agora, se você não tem uma garra como essa para segurar, ele não sair do lugar, você pode colocar um peso, tá? Eu venho aqui e já prendi, agora eu estico ali, ó. Porque como eu prendi ali, eu posso esticar aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu posso esticar aqui e agora eu vou verificar se está realmente tudo certo, ó. Aqui, vou arrumar a parede aqui, ó. Arrumo aqui, ó, né? Arrumei lá, fez onda aqui. Então, eu tenho que soltar essa garra para que eu alinhe aqui, ó, tá? E eu tenho que olhar para ver se tá paralelo, por quê? Porque senão o de baixo vai ficar menor, né? Então, você tem que ir arrumando. É aquilo que eu falei.
Não é porque você comprou 10 metros que os 10 metros vão ter a mesma largura, tá? Às vezes acontece de uma parte do tecido lá pro meio dos seus 10 metros ter uma largura diferente. Você descobre isso quando se infesta para cortar, tá? Ó, eu tenho aqui 3 folhas. Essas 3 folhas para mim vão dar o quê? 32 vezes 3, vai dar 96, né? 96. Então eu vou tirar aqui, olha, desses 3 folhas que eu infestei, você vê, ó, o meu trabalho foi o quê? Só fazer a divisão e fazer os retângulos com a régua, né? E agora eu pus 3 folhas e vou cortar com a máquina de corte. E vou ter aqui 96 paninhos para dar aula. Quer dizer, um infesto facilita muito a vida. Se você tem uma tesoura boa e consegue cortar isso aqui com a tesoura, você pode cortar com a tesoura. Mas para não dar um deslocamento na tesoura, que às vezes coisa grossa dá deslocamento na tesoura, e não é muito bom para as mãos, né? Você tem que pôr o alfinete, enfiar o alfinete nos paninhos, só enfiar, não precisa passar o alfinete, você enfia só para travar o alfinete, para você na hora de cortar, a tesoura não deslocar e o paninho sair torto, tá? Nesse caso aqui eu vou cortar com uma máquina de corte pequena, porque é um infestozinho pequeno. Como ele não tá pesado, eu consigo empurrar ele aqui na minha mesa para poder cortar, tá certo? Então agora eu vou cortar para vocês verem como é que faz para cortar. Mas aí quem não tem máquina, já falei, usa tesoura, né? Ou então tem umas maquininhas de corte que vende, né? De polegada pequena, pequenininha, que você liga e aí você vai cortando. Pera aí. Eu uso essa aqui, ó. Essa minha maquininha tá comigo há 30 anos. Tem história, ela tem história, essa máquina, gente. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu ganhei essa máquina numa aposta, sabia? Eu fiz uma aposta com um amigo e ele duvidou que eu conseguiria vender a moto dele, porque ele já estava tentando há meses vender a moto e não conseguia. Eu falei, dá na minha mão que eu vendo. Ele falou, não vende. Eu falei, vendo. Ele falou, não vende. Eu falei, quer apostar? Aposto. Eu falei, tá bom. Naquela época eu estava começando. Eu vendi a moto e ganhei a máquina de corte. Vamos lá. Ó, detalhe. Para fazer infesto e cortar, o certo é colocar papel embaixo, tá? Para a máquina deslizar e não empurrar a primeira folha lá de baixo. Mas como é um infesto pequenininho, como é um infesto fininho, eu não vou colocar papel, tá bom? Eu já tô acostumada, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou cortar aqui, ó. Olá, como vão? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo, né? Semana passada eu postei um vídeo ensinando como que faz para infestar o tecido depois que você acha o fio, né? Então quem não viu pode ir no meu canal do YouTube, que lá tem o vídeo todinho na íntegra, e aprender como que você faz para achar o fio do urdume antes de você cortar qualquer peça, tá bom? Hoje eu vou gravar um vídeo ensinando você a cortar, infestar para cortar, lá foi infestar para armazenar. Hoje eu vou ensinar você a infestar para cortar, o que você for cortar, não importa. Eu vou cortar hoje paninhos para você exercitar em casa costuras, exercícios que eu posto no meu canal do YouTube, ensinando você que não pode fazer um curso presencial a ficar com a sua costura mais bonita. Então, se você tem máquina de costura, precisa melhorar a sua costura, você pode assistir. Eu tenho, lá no meu canal, eu tenho todos os vídeos em ordem numérica, em ordem crescente, de como ficar com uma costura impecável, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês agora o que vocês podem fazer em casa para estar melhorando a sua costura. São exercícios que você pode fazer. Tá vendo esses paninhos? Ó, isso aqui é algodão cru. Você compra em loja de tecido, você compra lá e aí você corta. Se você comprar 1 metro de tecido de algodão cru, ele pode ter 1,60 m de largura, porque existem mais largos, mas vai te dar mais trabalho para você infestar e cortar. Então, o que você vai fazer? Compra esse de 1,60 m de largura, acha o fio dele, compra 1 metro, mais de 1 metro, compra 1,10 m. Por quê? Toda vez que a gente compra tecido, existe um mínimo de perda
né, na hora de achar o fio, porque na loja eles cortam de uma maneira sem se preocupar em estar achando o fio para você. Eles vão lá e cortam para você o que você pediu. Quando chega em casa, você vai achar o fio, aí você descobre que houve um deslocamento de orelha para orelha e você acaba perdendo uns 5, 6 centímetros do tecido, tá? Então, se você comprar ali 1,10 m, você consegue achar o fio e essa perda não vai influenciar no que eu vou falar. Você compra lá 1,10 m, acha o fio dele, põe em cima da sua bancada ou da sua mesa. E aí você vai dividir 1 metro por largura. Você vai colocar 4 larguras, dividir em 4 vezes de 21,5 e o resto 21, tá? Eu já calculei aqui. Você pode contar com a orelha. Pode utilizar a orelha para contar essas medidas, tá? Então essa largura dele, de 1,60 m, você consegue dividir. Olha aqui na mesa, ó. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Ó, eu dividi. Ele tá infestado, ó, tá dobrado. Olha de perto, ó, tá vendo? Ó, aqui tá a orelha e aqui tá a quina, porque eu dobrei orelha com orelha. Aí eu dividi. A primeira eu fiz 21,5 e as demais eu fiz 21 por 25 de altura, tá? Então, se você fizer um retângulo, vai dar 3 de 21 e 1 de 21,5. A altura de todos eles, 25. Você consegue fazer isso dentro de 1 metro 4 vezes. Como o tecido está dobrado, espelhado, infestado, você vai adquirir, então, aqui, vai dar 32 paninhos iguais a esse, tá? 32 paninhos dá para você exercitar bastante na sua casa, na sua máquina, para você ficar com a sua costura impecável, tá? Claro que uma costura impecável não significa que você vai aprender a fazer qualquer roupa, mas que aquilo que você se propuser a fazer vai ser impecável a sua costura, porque você está exercitando a sua costura. Então, eu vou mostrar para vocês. Eu já fiz aqui, olha, esse cálculo, tá? Eu vou lá para a ponta da mesa agora. Eu já fiz aqui, ó. Então, olha o que eu fiz. Eu peguei a minha régua, né? Se você não tiver uma régua de 1 metro, no mercado você acha uma régua de 1 metro de madeira para comprar. Se você não tiver, não tem problema. Você pode, a minha régua, ela já é própria, mas isso aqui, você já nem acha mais régua assim para comprar, tá? Isso aqui é de séculos atrás, quando eu estudei. Então, assim, se você tiver uma régua dessa, é mais fácil de você dividir, né? Você vai fazer aqui, ó, 21,5, 21, 21, 21. Aí você vai medir aqui de altura 25 para todos eles, vai colocar a régua, vai passar o risco do lápis ou do giz e vai fazer isso aqui, ó, dentro de 1 metro vai dar 4 vezes, 1, 2, 3, 4 colunas de 4 paninhos. Você multiplica, dá 16, vezes 2 folhas, porque tá infestado, 32 paninhos, certo? Agora, o que eu faço? Como eu preciso desses paninhos para dar aula, porque eu dou aula para as alunas com eles, eu vou fazer o quê? Vou fazer um infesto aqui, tá? Eu vou colocar mais folhas para cortar com a máquina de corte, otimizar tempo, né? Então, vocês podem ver como que é que faz um infesto para vocês cortarem. Quem não tem máquina de corte, pode fazer um infesto com 2 folhas, se quiser, mais paninhos. Compra lá 2,10 metros e aí você coloca aqui embaixo outro 1 metro de algodão cru, faz ele parede, como eu ensinei, pode fazer parede aqui e parede aqui na quina, tá? Para fazer infesto, para cortar, você não consegue fazer parede dos 3 lados, tá? Por quê? Porque um dos lados do tecido pode estar com uma largura mínima diferente. Então, você faz parede só aqui no início dele, na horizontal, que fica aqui a trama, e faz na quina onde você dobrou, onde fica o urdume, que é paralelo com a orelha, ok? Então, agora eu vou mostrar como que eu faço esse infesto. Eu já achei aqui, ó, no início, com a minha régua, já esquadrei e já fiz aqui o meu risco retinho para tirar aquela parte que é desigual quando a gente acha o fio. Eu não fico com ela, porque para fazer infesto, se eu ficar com ela, todas as outras folhas embaixo vão sair com essa perda. Então, a gente faz na primeira folha, onde faz o risco, a gente faz o alinhamento com o esquadro, passa a régua, corta com a tesoura, e agora sim, agora eu vou fazer o meu infesto, tá bom? Eu tiro o risco, que já tá todo preso com o alfinete, e trago pra cá uma folha, certo? Deixo essa folha aqui certinho, porque eu já tinha feito o infesto do tecido lá, para armazenar, que nem eu ensinei no outro vídeo, né?
Então aqui, ó, o que que eu começo? Eu começo fazendo assim. Então essa primeira folha, eu vou colocar ela em cima da folha que eu puxei e vou fazer aqui no início, ela paralela, e vou acertar aqui na quina da dobra certinho. Se ela tiver aqui certinha e aqui certinha, o resto tá beleza. Aí, ó, como ele é tecido plano, eu já achei o fio, já tá preso com alfinete em tudo, já travei pra ele não sair do lugar, eu posso passar a minha mão nele, tá? Não tem problema, só não pode fazer isso quando ele não está preso. Então, olha só, agora eu vou fazer o quê? Eu vou, já achei a segunda folha, eu vou cortar aqui a minha segunda folha no limite da primeira, ó. Vou cortar. E como são poucas folhas, o que que eu faço? Ao invés de eu fazer um enfesto diferente, porque quando a gente vai fazer um enfesto com alto, com máquina, a gente tira só o risco e vai pondo as folhas para ir cortando. Mas aqui é pouca coisa, não vou cortar muito, então eu vou prender a de baixo com os alfinetes que estão aqui, para travar as duas folhas e eu poder movimentá-la sem deslocamento, ó. Então agora eu posso, ó, eu posso movimentar esse meu risco, tá? Agora eu tiro ele assim, eu vou puxar mais uma folha, ó, mais uma folha, porque eu vou cortar o quê? 3 folhas, certo? Se cada folha me dá 32 paninhos, é só multiplicar, né? O número de folhas pelo número de paninhos, né? Então, se eu colocar 3 folhas, 32 vezes 3, aí eu tenho o total de paninho que eu vou ter, certo? Ó, então aqui eu tenho a minha folha, aqui. Agora, como o meu risco tá preso com 2 folhas, o que que eu faço? Eu faço aqui, ó, coloco ele aqui, do jeito que eu tinha colocado, e vou abrir ele aqui. Eu faço aqui assim, ó, e vou colocar ele paralelo novamente aqui, ó. Então, ele vai ficar paralelo. Agora, são as 2 folhas que eu tenho que encaixar aqui, ó. Então, a minha preocupação é a quina e o início. Eu venho aqui agora, se você não tem uma garra como essa para segurar, ele não sair do lugar, você pode colocar um peso, tá? Eu venho aqui, já prendi, agora eu estico ali, ó. Porque como eu prendi ali, eu posso esticar aqui, ó. Tá vendo, ó, ó? Eu posso esticar aqui e agora eu vou verificar se está realmente tudo certo, ó. Aqui, vou arrumar a parede aqui, ó, ó. Arrumo aqui, ó, né? Arrumei lá, fez onda aqui. Então, eu tenho que soltar essa garra para que eu alinhe aqui, ó, ó, tá? E eu tenho que olhar para ver se tá paralelo, por quê? Porque senão ele vai, o de baixo vai ficar menor, né? Então, você tem que ir arrumando. É aquilo que eu falei. Não é porque você comprou 10 metros que os 10 metros vão ter a mesma largura, tá? Às vezes acontece de uma parte do tecido lá pro meio dos seus 10 metros ter uma largura diferente. Você descobre isso quando se enfesta para cortar, tá? Ó, eu tenho aqui 3 folhas. Essas 3 folhas pra mim vão dar o quê? 32 vezes 3, vai dar 96, né? Não, 96. Então, eu vou tirar aqui, olha, desses 3 folhas que eu enfestei, você vê, ó, o meu trabalho foi o quê? Só fazer a divisão e fazer os retângulos com a régua, né? E agora eu pus 3 folhas e vou cortar com a máquina de corte. E vou ter aqui 96 paninhos para dar aula. Quer dizer, um enfesto facilita muito a vida. Se você tem uma tesoura boa e consegue cortar isso aqui com a tesoura, você pode cortar com a tesoura. Mas para não dar um deslocamento na tesoura, que às vezes coisa grossa dá deslocamento na tesoura, e não é muito bom para as mãos, né? Você tem que pôr o alfinete, enfiar o alfinete nos paninhos. Só enfiar, não precisa passar o alfinete. Você enfia só para travar o alfinete, para você na hora de cortar, a tesoura não deslocar e o paninho sair torto, tá? Nesse caso aqui eu vou cortar com uma máquina de corte pequena, porque é um enfestozinho pequeno. Como ele não tá pesado, eu consigo empurrar ele aqui na minha mesa para poder cortar, tá certo? Então agora eu vou cortar para vocês verem como é que faz para cortar. Mas aí, quem não tem máquina, já falei, usa tesoura, né? Ou então, tem umas maquininhas de corte que vende, né? De polegada pequena, pequenininha, que você liga e aí você vai cortando. Pera aí. Eu uso essa aqui, ó. Essa minha maquininha tá comigo há 30 anos. Tem história, ela tem história, essa máquina, gente. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu ganhei essa máquina numa aposta, sabia?
Eu fiz uma aposta com um amigo e ele duvidou que eu conseguiria vender a moto dele, porque ele já estava tentando há meses vender a moto e não conseguia. Eu falei, dá na minha mão que eu vendo. Ele falou, não vende. Eu falei, vendo. Ele falou, não vende. Eu falei, quer apostar? Aposto. Eu falei, tá bom. Naquela época eu estava começando. Eu vendi a moto e ganhei a máquina de corte. Vamos lá. Ó, detalhe. Para fazer enfesto e cortar, o certo é colocar papel embaixo, tá? Para a máquina deslizar e não empurrar a primeira folha lá de baixo. Mas como é um enfesto pequenininho, como é um enfesto fininho, eu não vou colocar papel, tá bom? Eu já tô acostumada, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou cortar aqui, ó. Bom, pessoal, é isso aí. Vocês viram como é que eu cortei rapidinho, viu só? Rapidinho, né? Esses são os paninhos que eu faço para dar aula, tá? Então, lá no meu canal do YouTube, como eu já falei, você tem todos os vídeos ensinando passo a passo para você exercitar e ficar com uma costura bonita. Procura lá o vídeo 1, 2, 3 e assim você vai, tá bom? Qualquer dúvida é só deixar uma mensagem para mim que eu retorno para vocês, ok? Então tá aí. Esse foi o vídeo de hoje e se alguém tiver alguma coisa para falar ou alguma pergunta para fazer, fique à vontade que eu terei o maior prazer em responder, ok? Um forte abraço para todos vocês.